O FBI ou qualquer uma dessas outras agências não será muito intenso quando se trata de como as pessoas estão usando o Bitcoin e se estão usando da maneira errada. Sabe, muitos desses atores do establishment estão fazendo parcerias com grupos como o Chain Analysis, que acredito ter sido financiado pela NQTEL, a CIA. Eles têm um grande interesse nisso. E há diretores da CIA como Mitchell Morrill, que agora trabalha para a Beacon Global Strategies, publicando artigos sobre Bitcoin e coisas do gênero, dizendo que seria preferível que criminosos usassem Bitcoin em vez de notas de $100 e outras coisas. Portanto, eles definitivamente acham que serão capazes de vigiar as pessoas e, novamente, eles serão se os Bitcoiners ou desenvolvedores comuns não fizerem nada para evitar isso. E acho que há um esforço para fazer com que as pessoas pensem, vejam, aqui estamos, chegamos, vencemos, e meio que fazer com que as pessoas se sentem, relaxem e não façam nada. Nesta entrevista recente sobre Natalie Brunell com o Whitney Webb, aprendemos sobre a posição atual do Bitcoin, ideias políticas sobre o futuro do Bitcoin e questões de centralização de energia e a capacidade de sobrevivência das stablecoins em comparação com as CBDCs. O Whitney Webb oferece perspectivas perspicazes sobre estes tópicos bem críticos, lançando luz sobre a interação complexa entre as criptomoedas, política e sistemas financeiros. A sua análise fornece um ponto de vista único sobre os desafios e oportunidades que o Bitcoin e outras moedas digitais enfrentam atualmente no cenário financeiro, na rápida evolução de hoje. Antes de mergulharmos mais nesta discussão, não se esqueça de curtir, esmagando o botão de curtir, inscrever-se, compartilhar o canal. Bom, vamos lá ouvir mais sobre o de Whitney Webb. Acho que é bastante óbvio que é o campo conservador, realmente apenas com exceção de RFQ, ser um independente que está interessado em realmente apelar para a base Bitcoin em tudo o que se relaciona à política eleitoral. E eles têm feito isso com muito sucesso. Mas acho que, mais uma vez, o que estamos vendo aqui é o que vimos ao longo do ano passado, Wall Street se aquecendo para Bitcoin. E o que estamos vendo é apenas outra extensão do estabelecimento se aproximando do Bitcoin, eu acho. Então, acho que você poderia enquadrar a reviravolta de Larry Fink e tudo isso como uma espécie de reviravolta do establishment do setor privado. E esta é uma espécie de reviravolta no estabelecimento do setor público. Mas, no que se refere à liberdade financeira, não acho que as políticas expressas por Trump, ou pelo menos o que Trump expressou ou deu a entender em seu discurso, porque ele não o fez, no que se refere à liberdade financeira. No que se refere ao RFA, ele foi mais deliberado sobre as especificidades de suas políticas. E Trump foi um pouco mais vago, mas com base no que Trump disse, falando sobre unir o Bitcoin e o dólar, e usar isso para expandir o poder de hegemonia do dólar globalmente e também trazer moedas estáveis, que é claro seriam nesse caso. Stablecoins denominadas em dólar. Temos que considerar o que isso significa. Se a razão pela qual estamos votando nele é para garantir que o Bitcoin seja usado para propagar a liberdade financeira globalmente, portanto, se você é da opinião de que quer que o Bitcoin seja uma hiper-bitcoinização a qualquer custo, mesmo que isso signifique que ele não seja mais uma ferramenta para a liberdade financeira ou que seja usado por agências de inteligência para vigiar as pessoas ou por Wall Street para fazer suas coisas, então talvez não haja problema. Mas se você tem a ideia de que eu quero que o Bitcoin tenha o poder de acabar com a política fiscal irresponsável em nível nacional e que ele garanta a liberdade financeira para todos. Não acho que as políticas de Trump necessariamente explicitem isso, infelizmente. E parte disso tem a ver com todo o jogo da stablecoin. Portanto, Trump tem se posicionado abertamente contra as moedas digitais do Banco Central. Mas o problema com as stablecoins, principalmente as grandes, é que elas são tão programáveis e fiscalizáveis quanto as CBDCs. Portanto, a maioria das pessoas é contra as CBDCs por causa do aspecto da programabilidade e da capacidade de vigilância que permite rastrear e vigiar cada dólar que você gasta. E as stablecoins também podem oferecer isso porque a maioria delas é construída, são como tokens ERC20 no final das contas e tem essa funcionalidade de programabilidade. E alguns emissores de stablecoin que são proeminentes, como a Circle, falam abertamente sobre os aspectos de programabilidade de sua stablecoin e estão em uma aliança muito profunda com a BlackRock Circle em particular.
E a própria Tether fez uma aliança com o FBI, o Serviço Secreto e outros aspectos do governo ZEUA para congelar carteiras a mando do governo ZEUA, tornando a Tether uma espécie de extensão branda da política fiscal e externa do ZEUA no exterior, no que se refere a sanções e outras coisas, algumas das quais os ZEUA, claro, usaram no passado para facilitar operações de mudança de regime e outras coisas que não necessariamente impedem o terrorismo, como eles costumam dizer. Como acabamos de ouvir, o Whitney Webb, ela explicou a posição atual do Bitcoin e as ideias políticas em torno do seu futuro. Agora vamos ouvi-la falar mais sobre a produção de energia para a produção de Bitcoin, que permanece centralizada, bem como fornece informações sobre stablecoins e a sua potencial capacidade de sobrevivência em comparação às CBDCs. O Webb mergulha no aspecto frequentemente esquecido da centralização de energia na mineração de Bitcoin, explicando como isso pode impactar a natureza descentralizada das criptomoedas. Ela também oferece uma análise comparativa das stablecoins e dos CBDCs ou das CBDCs, explorando os seus respectivos pontos fortes, fracos e potencial de longevidade no ecossistema da moeda digital em evolução. Os insights do Webb desafiam percepções comuns e oferecem alimento para reflexão sobre o futuro das moedas digitais. Vamos lá ouvir um pouco mais sobre Whitney Webb e o que é que ela disse no programa da Natalie Brunell. Sim, bem, acho que muitas pessoas não pensam na questão da infraestrutura, mas ela está nas mãos de muito poucos. E há um grupo muito pequeno de pessoas que administra a maioria dos serviços dominantes que usamos. E a infraestrutura que usamos, ou seja, a maior parte da internet em si, creio eu, é infraestrutura essencial, com cerca de 13 servidores em todo o mundo. Na verdade, ela é muito mais frágil do que se pensa e também muito mais centralizada do que se pensa. E existem muitas maneiras pelas quais eles poderiam implementar uma censura sem precedentes às pessoas, seja em termos financeiros ou de discurso, se quisessem. Portanto, há muitas agendas relacionadas à possibilidade de usar a infraestrutura daqui para frente. Acho que já mencionamos antes sobre o esforço para forçar as pessoas a adotarem algum tipo de identificação digital biométrica para acessar a internet por meio do provedor de serviços de internet. Normalmente, há apenas um pequeno número delas. Esse setor também é bastante centralizado, portanto, se a sua capacidade de acessar o Bitcoin ou escutar uma nota ou qualquer outra coisa depende de energia e você não está fora da rede ou qualquer outra coisa, ou depende de um ISP, coisas assim, sim, isso é definitivamente algo que as pessoas devem considerar. E acho que, com base em Marx e nas minhas reportagens, está muito claro que os poderes constituídos estão muito interessados em nos vigiar financeiramente o máximo possível. E, basicamente, nos vigiar, ponto final, na medida do possível, estamos pensando nessas coisas há muito tempo. E no que se refere ao Bitcoin, quer dizer, eles estão pensando nisso há mais de 10 anos. E investiram muito dinheiro para fazer com que isso funcionasse para eles. Portanto, precisamos, mais uma vez, direcionar os recursos para a forma como faremos isso funcionar para as pessoas. Sim, é verdade. Portanto, no caso de qualquer tipo de demolição controlada, acho que eles não querem que isso aconteça até que estejam prontos para isso. Portanto, eles vão esperar que certas métricas sejam atendidas antes de começar. Então, obviamente, como mencionei anteriormente, com toda essa história em torno da Covid-19, parece que a economia estava com grandes problemas antes da Covid. E se a Covid não tivesse acontecido quando aconteceu, poderíamos ter tido uma crise econômica sem a desculpa de, basicamente, imprimir trilhões de dólares, pois essa é a nossa resposta ao confinamento e à pandemia. Como eu disse, isso já estava acontecendo antes e eles encontraram uma maneira de fazer com que continuasse a chocalhar por mais algum tempo. Mas eles sabem que não podem fazer isso para sempre, pois é uma inevitabilidade matemática que a dívida acabe nos alcançando se algo diferente não for feito. E, novamente, muitas das soluções que eu acho que eles vão propor serão coisas que as pessoas normalmente não aceitariam se não fosse um momento de crise. Portanto, quando há uma crise e as pessoas estão realmente estressadas e assustadas, principalmente se isso estiver relacionado ao seu dinheiro, à perda do seu dinheiro ou do seu poder de compra, acho que as pessoas aceitarão coisas que normalmente não aceitariam. Portanto, mais uma vez, acho que é muito provável que vejamos a proliferação de stablecoins em dólares. E acho que parte disso também se deve ao fato de ter dito há alguns anos que faz mais sentido usar stablecoins. Há exaltos funcionários da CIA dizendo que as stablecoins fazem muito mais sentido do que o CBDC. E eles dizem isso porque os dólares digitais
As stablecoins de dólares digitais já estão aqui, eles já estão pagando a dívida por meio de suas compras em massa de títulos do Tesouro. Se eles fizessem um projeto CBDC ou algo do gênero, levaria vários anos para ser desenvolvido e eles estariam atrás de muitos outros países do mundo. Por outro lado, se eles mudassem para stablecoins em dólares e fizessem dessa a moeda preferida dos consumidores americanos, eles evitariam esses problemas e ainda conseguiriam obter a capacidade de vigilância e programação por meio dessas parcerias público-privadas com os emissores privados de stablecoins que eles teriam mesmo que fosse um CBDC. Certo? Portanto, acho que para fazer essa troca eles podem simplesmente dizer, bem, talvez o seu dólar esteja nessa situação, talvez esses bancos tenham falido e você acha que seu dinheiro pode ter sumido. Mas nós lhe daremos a mesma quantia de dinheiro que você tinha em seu banco, mas na forma dessas stablecoins ou algo assim, e você pode resgatá-las aqui. Quer dizer, acho que a maioria dos americanos faria isso para não perder todo o seu dinheiro instantaneamente. Provável que vejamos algum tipo de situação como essa. Quero dizer, você se lembra da crise bancária regional com o Banco do Vale do Silício? Parece muito provável que muito mais disso venha a acontecer. Acho que é possível analisar essa crise, que sem dúvida foi fabricada e planejada para acontecer, e que o 2008 foi um pouco semelhante nesse sentido. E essas foram grandes jogadas de consolidação bancária. E acho que haverá um esforço para consolidar ainda mais o setor bancário no ZEWA com a próxima crise. Então, esses bancos vão sugerir depósitos tokenizados, resgates dessa forma, ou stablecoins como a JPM Coin, faça transações com isso. O Wells Fargo está desenvolvendo um. Muitos dos maiores bancos do ZEWA já fizeram isso, permitindo manter o sistema bancário de 2 camadas no ZEWA como é agora. Mas para isso é preciso que as pessoas se sintam confortáveis, mas que o enquadrem como algo talvez diferente do que é. Estamos apenas modernizando isso, mas não estamos fazendo nada. Estamos apenas modernizando isso e isso evitará que essas crises aconteçam novamente. E talvez possamos introduzir o Bitcoin para que o dólar continue forte e você não precise se preocupar com a hiperinflação. E acho que as pessoas, considerando o tipo de crise que está ocorrendo, podem realmente ver isso como a solução certa. Mas isso é algo que, novamente, eles estão desenvolvendo há muito tempo. Eu acho que se as pessoas pensassem criticamente sobre o significado de muitas dessas coisas, elas não as apoiariam, porque no final das contas, grande parte do alvoroço em relação aos CBDCs era sobre a capacidade de programação e vigilância. E quer dizer, fazer com que todos os americanos sejam integrados a algo que essencialmente ofereceria isso e eliminaria o dinheiro da noite para o dia, talvez seja algo que as pessoas aceitariam novamente durante uma crise. Mas não durante uma crise. Pois é. O Whitney Webb forneceu uma análise intrigante dos desafios atuais que o Bitcoin vai ter ou está tendo, incluindo a centralização da energia e das suas agendas políticas. Ela também forneceu insights valiosos sobre o futuro potencial das stablecoins em comparação com as CBDCs. Gostaríamos muito de ouvir a sua opinião sobre aqui algumas perguntas. Como é que a questão da centralização da energia irá impactar a natureza descentralizada do Bitcoin? E qual o papel das stablecoins? Como é que elas irão desempenhar o futuro das finanças digitais? Gostaria muito de ouvir a sua opinião aqui em baixo sobre estas questões. Aqui nos comentários em baixo, ok? Obrigado por sintonizar aqui no Mentes Milionárias. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, esmaga o botão de curtir, compartilhe o nosso vídeo para obter mais conteúdo ainda mais envolvente, mergulhando no mundo inovador das tecnologias descentralizadas. O meu nome é Rui Ledvino, amanhã cá estarei para mais um vídeo e até lá tenham um resto de dia fantástico. Tchau, tchau.